Oi, gente, tudo bem? Hoje, finalmente, eu vim gravar a terceira parte dessa série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal sobre como foi o meu processo da cirurgia bariátrica, da decisão até hoje, que eu tenho 1 ano de cirurgia. E você pode acompanhar os episódios, eu vou deixar os links aqui na descrição. E também eu engravidei com 2 meses de cirurgia, e aí tem um vídeo onde eu conto quando eu estava grávida, como que foi o início da minha gestação. E também tem o vídeo, vou deixar linkado aqui embaixo. E hoje, na terceira parte, eu vim contar como foi o processo de autorização do convênio para cirurgia bariátrica. Que é uma dúvida que muita gente vem me perguntar, é uma coisa que eu vejo muito nos grupos de bariátrica, uma coisa que você só descobre quando você vai pedir a autorização. Então, assim, eu vou explicar, primeiramente, para vocês conseguirem entender o que aconteceu, eu vou explicar o que é cobertura parcial temporária. Essa cobertura parcial temporária é a famosa carência de 2 anos, que na verdade não é uma carência, é só um tempo. A carência, na verdade, por lei, é de no máximo 180 dias, que são 6 meses, se eu não me engano, e 300 dias para parto. É a carência máxima prevista em lei e nas normas da ANS, né? Que tem força de lei. E só que a cobertura parcial temporária não é carência, ela tá fora dessa lei. O que acontece? É um prazo que o plano te dá, quer dizer, que o plano tem para cobrir alguns procedimentos relacionados a doenças que você já tem antes de entrar no convênio. Então, vamos supor, você entrou no convênio com câncer. Aí você declara na declaração de saúde, que é um papelzinho que o convênio te dá quando você vai entrar no convênio, ou ele te submete de uma perícia, ou eles te dão esse papelzinho. 90% dos convênios dão um papelzinho para você preencher. Lá você coloca se já teve alguma doença, se já fez alguma cirurgia, se você toma algum remédio, para o plano conhecer você e também para resguardar os direitos deles. Porque assim, vamos supor, você tem câncer, e aí você faz tratamento pelo SUS, mas pelo SUS tá difícil de fazer a quimioterapia. Uma quimioterapia particular é muito caro, então você não tem dinheiro para pagar. Aí na sua cabeça passa o quê? Bom, vou fazer um convênio, vou pagar R$ 300 por mês e vou fazer a quimioterapia, quando eu acabar eu cancelo. Não é assim. Porque valeria a pena pro plano pagar 20 mil numa quimioterapia para você e você pagar R$ 300 por mês de mensalidade. Então, não vale a pena pro plano. Então, o que acontece? Se você tem alguma doença que o plano vê que talvez você precise de um procedimento urgente e para você não fazer e já sair do plano, exemplo de cirurgia bariátrica, ele te oferece uma carência de 2 anos. Então você tem que ter 2 anos de permanência no plano para ele poder cobrir, para ele garantir que você já pagou pelo menos uma boa parte do que ele vai te cobrir, né? Cobrir os procedimentos, porque para ele, né, uma cirurgia bariátrica, por exemplo, custa uns R$ 40 mil. E que você é um cliente fiel, que você não fez aquele plano somente para operar e sair. Então, o que acontece? Muita gente declara que é obesa no plano e o plano oferece a cobertura parcial temporária e ela só opera depois de 2 anos. Só que muita corretora nos grupos aí fala pra você assim, olha, faz o plano comigo que daqui 6 meses você vai operar. Aí você fala, ótimo, porque é melhor do que ficar 3 anos na fila do SUS esperando pra conseguir a bariátrica. Mas, gente, não é assim. O que acontece? O que essas corretoras fazem? Algumas fraudam. Gente, eu não vou citar nomes porque eu posso estar cometendo um crime tem muitas corretoras famosas e eu posso estar cometendo um crime de acusação falsa, né? Contra elas. Então, não vou citar nomes longe de mim, mas tem corretora assim que fraudam cartas de permanência, ou seja, dizendo que você veio de outro plano para o plano que você vai entrar comprar as carências. Então você entra no plano sem carência nenhuma, mas na maioria das vezes é uma fraude, entendeu? Às vezes o plano oferece sem carência, ou eles te colocam num plano empresarial, enfim. Mas a maioria das vezes eles fraudam uma carta de permanência para você. E aí o plano compra as carências, né? Ou eles te oferecem a campanha sem carência, que é um pouquinho mais difícil. Caso ela não fraude, te falar, olha, caso elas fraudem, elas falam que você pode operar imediatamente. Caso elas não fraudem, elas vão falar que daqui 6 meses você cumpriu as carências para cirurgia. Por quê?
Como eu disse, a carência para cirurgias, em geral, realmente são 6 meses. Só que a obesidade é uma doença pré-existente. Então, se você declarar que realmente você entrou obesa no plano, você tem a possibilidade deles oferecerem a cobertura parcial temporária de 2 anos e você só pode operar daqui 2 anos. Então, vamos supor, uma corretora vai lá e declara que você tem 1,70 m e 65 kg, que não é uma obesidade, é um peso normal. E aí o plano fala, beleza, ela tá dentro do peso, não é obesa, não tem nenhuma doença pré-existente, vai só com as carências contratuais de 6 meses e 300 dias para parto. Só que aí a pessoa vai lá e daqui 3 meses completa todo o ciclo de exames da cirurgia bariátrica e pede autorização para o convênio da cirurgia bariátrica. O que acontece? O convênio fala assim, peraí, há 6 meses atrás ela não era obesa e agora ela engordou, sei lá, 50 quilos em 6 meses, qual é o seu problema? Sabe? O que aconteceu? Aí eles pegam a fraude. Mesmo que você não tenha declarado, a fraude é pegar aí, porque você não engordou 50 quilos em 6 meses. E mesmo se tivesse engordado, nas normas da ANS, nas normas, desculpa, acho que é do Conselho Nacional de Cirurgia, Conselho Nacional de Medicina, uma coisa assim. Conselho Regional de Medicina, gente, não sei. As normas dizem que você tem que ser obesa por no mínimo 5 anos, então não são 6 meses, são 5 anos, e você tem que ter feito tratamentos contra a obesidade por pelo menos 2 anos, então um acompanhamento endocrinológico, tem que provar que você fez tratamento durante pelo menos 2 anos. Então, assim, mesmo que você tenha engordado 50 quilos em 6 meses, você tá fora do padrão da cirurgia bariátrica. Porque para fazer a cirurgia bariátrica, você precisa ter pelo menos 5 anos de obesidade. Porque senão, a minha mãe, que é obesa, mas não é obesa mórbida a ponto de fazer bariátrica, ela pode querer engordar 10 quilos para poder chegar no peso para fazer a bariátrica. Mas não é assim que funciona. Você já precisa ser obesa justamente para impedir que as pessoas engordem apenas para fazer cirurgia bariátrica. Só que isso não é uma coisa que o médico vai te falar, não é uma coisa que a corretora vai te falar, porque ela quer te vender o plano. É uma coisa que você só vai descobrir quando você precisar. E aconteceu isso comigo, gente. Eu dei um spoiler da história, mas aconteceu comigo e eu vou contar um pouco de como foi. Bom, como eu contei no vídeo anterior, então eu terminei todos os exames, cheguei no médico felicíssima com todos os meus exames, laudos, ele olhou, falou que tava tudo certo, que ele já ia fazer encaminhamento, mas aí ele me fez a seguinte pergunta: Camila, quanto tempo você tem de convênio? Aí eu falei, aí eu achei que ele ia perguntar, eu só queria saber pra ver se eu tinha cumprido a carência de 6 meses. E eu entrei num convênio que eu tinha sem carência porque eu vinha de outro convênio. E na época que eu fiz o meu convênio, eu nunca imaginei fazer a bariátrica. Nunca passou pela minha cabeça. Que na minha cabeça, a bariátrica era coisa daqueles obesos que não levantavam nem da cama. Eu nunca ia precisar disso na minha cabeça. Então, eu falei, doutor, eu peguei a carteirinha, fiz as contas, falei, ó, eu tenho 1 ano e 5 meses de plano de saúde. Aí ele falou, olha, Camila, eu não sei se o convênio vai autorizar sua cirurgia. Na hora, eu parei assim, falei, por que tem uma coisa errada nos laudos? Ele falou assim, não, é porque a maioria dos convênios tem carência de 2 anos para cirurgia bariátrica. Mas, gente, eu sou estudante de direito. Eu sei que a carência para cirurgia é no máximo 6 meses. Eu falei, não, doutor, não tem como, porque... Aí ele falou, olha, vamos pedir autorização. Vou pedir pra minha secretária mandar pro hospital mandar pro plano pra pedir autorização da sua cirurgia. Mas eu acho que eles não vão autorizar. Vamos ver. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas nem entendi o porquê. Falei, então tá, manda lá. Aí ele falou, olha, eu vou marcar sua cirurgia pra tal dia, que é o prazo máximo que o plano tem pra autorizar a cirurgia, 21 dias úteis. Dias úteis, isso dá tipo uns 2 meses. 21 dias úteis, 1 mês e pouco, né? E aí, então vai dar certinho com a data da cirurgia. Já vou deixar marcado, assim que o plano autorizar, você me traz o número de autorização, eu mando pro hospital, fica tudo certo, a gente opera nesse dia. Então, eu tinha uma data marcada da cirurgia, que era cerca de 7 dias depois do último dia pro plano autorizar. Então, tipo assim, ele contou 21 dias úteis e marcou 5 dias depois dessa data, 5 dias. Depois do último dia pro plano autorizar.
Então eu saí, gente, lá super animada, mãe, eu vou operar, não sei o que, tá tudo certo, já, sabe, já vou me planejar aqui, vou separar as roupas pra doar e vou ter uma vida nova. Quando eu estiver chegando perto, eu vou fazer a maior faxina na minha casa, vou. Enfim, gente, eu não sei pra Deus e o mundo que eu ia operar, comi que nem uma retardada, comi tudo que me falaram que eu não ia conseguir comer, comi Mac, fui trocentas vezes no rodízio japonês, me matei de tomar refrigerante, que muita gente não consegue tomar refrigerante depois da bariátrica. Eu sou uma delas, eu insisto porque eu sou louca, mas me faz muito mal tomar refrigerante. E então eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E todo dia ele falou: pode ser que o plano autorize amanhã, como pode ser que ele autorize só no último dia. Eu falei: eu sempre tenho sorte, né? Então vai autorizar rapidinho. Então eu fiquei, todo dia eu ia lá no site da Unimed, que eu tinha Unimed, né? Porque eu não vou falar qual, porque e atualizava e nada, atualizava e nada, atualizava e nada. Tava lá, pedido de autorização e pendente. Então todo dia, às vezes, várias vezes por dia, tanto que eu até decorei o número da carteirinha, que tem tipo 25 números, e eu decorei de tanto que eu entrava lá pra ver a autorização. E nada, e passou 15 dias úteis, 18 dias úteis e nada de autorizar. Aí eu liguei, quando chegou em 18 dias úteis, eu tava chegando perto da cirurgia, eu precisava comprar Clexane e meia antitrombose e trilhões de coisas pra cirurgia, camisola, tudo que eu ia precisar comprar as coisas pra dieta líquida e meu plano não tinha autorizado a cirurgia. Aí eu liguei lá e falei: moça, olha, liguei na Unimed e falei: você tem como ver como que tá o andamento? Porque a minha cirurgia é daqui uma semana. Aí ela olhou lá e falou: olha, tá na segunda auditoria. A primeira auditoria teve um problema, foi pra segunda auditoria. Aí eu falei: tá bom, vou aguardar então. Chegou no 21º dia útil, ainda não tava lá. Aí eu liguei, ela falou: tá, a gente vai colocar em sistema agora a resposta, né? Aí pronto, a gente autorizou, liguei pra minha mãe, tá autorizado. Quando eu entrei, não autorizado. Aí na hora eu baqueei. Porque, gente, eu esperei 1 mês e meio pra essa autorização vir e ela não chegou. E aí eu liguei pro convênio pedindo a justificativa por e-mail, porque, gente, uma coisa que eu aprendi na faculdade é que eu quero tudo por e-mail. Tudo por e-mail, tudo escrito, tudo assinado, nada a falar, né? Então eu pedi a justificativa da negativa por e-mail para que eu pudesse mostrar ao meu médico. Nada, já tava com a ANS advogado aqui, ó, na cabecinha. Aí eles deram a justificativa. E, gente, a justificativa foi plausível, sabe? Eles falaram que eu entrei no plano com 80 quilos. Eu tenho 1,70 m. 80 quilos para 1,70 m é sobrepeso, quase obesidade. É tipo o limite. Mas 30 quilos e 2 gramas, por exemplo, eu tô dando um exemplo, já é obesidade e eu declarei 80 quilos, então eu declarei um sobrepeso e não uma obesidade. Então eles me aceitaram sem a cobertura parcial temporária. Mas o que acontece? Quando eu pedi a autorização, eu tava com 116 quilos. Então eu engordei realmente, foi muito rápido, porque eu tive problemas hormonais por causa da perda gestacional. E aí eles falaram assim: bom, ou ela mentiu na declaração de saúde e ela não tinha 80 quilos, ou ela engordou muito rápido e ela não se encaixa naquele negócio de 5 anos de obesidade, que era o meu caso, eu não tinha 5 anos de obesidade, então eu não me encaixava nas normas. Mas aí, gente, a gente não entende isso, né? Porque eu fiz todos esses exames, eu tava tudo pronto, contei pra todo mundo, já tinha me imaginado magra, linda na praia, né? Sem pele. Talvez eu tenha uma pele, mas aí a gente faz cirurgia, passa. E aí eu fiquei arrasada com o que aconteceu e fui falar com o meu médico. Ele falou: Camila, não, se você quiser entrar com o advogado e dar liminar, eu peço para autorização, mas realmente isso acontece muito com quem tem menos de 2 anos de convênio. O que te resta quando faltar mais ou menos uns 2 meses para acabar os 2 anos, você refaz toda a documentação, porque os exames não iam valer até lá, e aí eu refaço, quando eu completar 2 anos, eu faço a solicitação novamente da cirurgia pro convênio. Mas aí, gente, eu tinha o laudo
da endocrinologista de que eu tinha um efeito sanfona muito grande. Eu tinha já muito tempo de acompanhamento com endocrinologista e no laudo ela colocou todo o meu peso desde 2000 e bolinha, entendeu? E então, assim, tava explícito que eu tinha um efeito sanfona, de que se eu não fizesse cirurgia eu não ia parar de engordar. Eu tinha todos os exames comprovando que a obesidade estava acabando com a minha saúde. E aí eu acabei juntando meus documentos, voltei na endócrina, pedi mais detalhado. Aí eu cheguei no médico e falei, doutor, vamos tentar só mais uma vez. E reenvia com esses novos documentos. Ele reenviou e aí em 5 dias úteis eles negaram de novo. Foi pra auditoria, a auditoria negou. E junto com essa negativa, eles me mandaram uma carta para eu assinar, assumindo que eu entrei no plano obesa ou que eu não poderia fazer cirurgia bariátrica. Então era um ou outro. E eu não assinei nada, gente. Eu rasguei a carta, sei lá onde foi parar. E aí eu entrei com um processo de reclamação na ANS. E aí eu expliquei, né? Entrei no site da ANS, o que vocês podem fazer caso forem negados. Entrei no site da ANS, anexei todos os meus exames, anexei o e-mail de negativa, o documento de negativa que eles me mandaram, anexei a justificativa da negativa, tudo na ANS eu anexei. E eu falei, se a ANS não autorizar, eu vou entrar com o advogado, pedir uma liminar, porque eu sou obesa, entendeu? E eu tenho direito à cirurgia bariátrica, porque eu sou obesa, né? Enfim. E aí eu esperei, gente, mas eu tava frustrada já tava pesquisando o preço de bariátrica particular, já tava totalmente desanimada, já tava pensando em sei lá, assumir que eu nunca mais ia emagrecer, minha saúde ia definhar e eu ia morrer por causa de obesidade, colesterol e tudo que eu tinha, né? Até que um dia a ANS manda mensagem falando que o convênio respondeu pra eles, né? O motivo de ter negado minha cirurgia. Só que eles fizeram a graça de responder com documentos de outra pessoa. Uma pessoa que inclusive eu conheci no grupo da bariátrica. Eu mandei pra ela, falei, olha, a Unimed negou com seus documentos. E do que também negou dela, então a gente tava no mesmo caso e eles responderam com os documentos dela. Aí eu fiz a réplica, falei, olha, esses documentos não me pertencem. Aí eles falaram aí eles deram um prazo pra Unimed de 2 dias, pra eles me darem que eles tinham um prazo maior, acho que é 7 dias úteis, e como já tinha passado 7 dias, no último dia eles responderam com o documento errado, eles só deram mais 2 dias de prazo pra eles, o perito deu mais 2 dias de prazo pra eles responderem definitivamente o porquê negaram a minha cirurgia, bem explicado. E aí, eles responderam a mesma coisa que mandaram pra mim. E eu falei, pronto, a ANS vai negar, né? Aí, depois de uns 5 dias, que é o prazo que o perito tem pra analisar, o perito deu parecer favorável a quem? A mim. Falando que se o plano quisesse uma confirmação de que eu entrei obesa no plano, eles deveriam ter mandado um médico fazer a análise do meu caso, que ninguém é obrigado a saber o peso exato. Ninguém é obrigado a saber se é obeso ou não, porque a pessoa não tem conhecimento medicinal, porque muita gente não sabe que a obesidade é uma doença. E, gente, eu realmente não agi de má fé, porque na época que eu entrei no plano, eu não queria fazer cirurgia bariátrica, entendeu? A cirurgia bariátrica foi algo que me aconteceu, assim, que o médico me indicou, entendeu? Então, eu não agi de má fé, mesmo que talvez tenha pessoas que consigam essa parecer favorável da ANS e agem de má fé, no meu caso, não agi. E aí ele deu parecer favorável a mim, falando que ninguém é obrigado a saber o peso certo, uma coisa que vocês podem falar, então eu vou mentir, o perito também viu que lá no meu histórico da endocrinologista, que ela tem todos os meus pesos a cada 3 meses, o peso batia com o peso que eu tava que eu declarei na declaração de saúde. Então, lá na endócrino tava que eu pesava 83 e eu declarei 80. Então, eu não menti, ninguém é obrigado a saber o peso exato. E tinha essa variação de algumas gramas para obesidade e sobrepeso. Então, ficou claro que eu não menti, que eu realmente tinha aquele peso. Aí a Unimed respondeu para a ANS falando que então eu não me enquadrava naquelas normas que diz que eu tenho que ter pelo menos 5 anos de obesidade. Aí foi mais 5 dias para o perito responder. Aí o perito respondeu definitivamente
que não cabia ao convênio fazer análise de se eu precisava da cirurgia ou não. Que quem faria essa análise seria o meu médico, entendeu? Que eu tava com problemas de saúde, que era a equipe médica que me acompanha que tem que declarar se eu preciso da cirurgia ou não, porque o convênio não me conhece, ele não sabe os meus problemas de saúde, não sabe como que eu sou fisicamente, ele conhece meus documentos, me conhecer, ele não me conhece. Então, o perito colocou assim, cabe à equipe médica de acompanhamento da senhora Camila Salles a declarar se ela precisa da cirurgia ou não, e não o convênio. Sendo assim, eu declaro que o convênio tem prazo tal para autorizar a cirurgia da senhora Camila. O que acontece? Passou esse prazo, o convênio não autorizou minha cirurgia. Continuava a mesma coisa lá, negada lá no site do convênio. Aí o que eu fiz? O médico mandar mais uma vez, a terceira vez, pro convênio da cirurgia, só que anexando a carta da ANS, onde a ANS falava que eu tinha direito à cirurgia. O que aconteceu? Eles autorizaram depois de 3 dias úteis. A minha cirurgia foi autorizada depois de 3 dias úteis que ele mandou essa solicitação. Acho que a auditoria deu uma, né? Aí, só que o que aconteceu foi que era para ele ser autorizado no 5º dia depois da resposta da ANS. Então, eles autorizaram depois do que a ANS estipulou. Ou seja, o convênio tomou uma multa de... E um processo administrativo junto à ANS para apuração do porquê que ele tá negando cirurgia que pessoas têm direito. Então, eu consegui a autorização do convênio e aí eu operei uma semana depois do dia que eu consegui a autorização. O que eu quero deixar de lição aqui, só revendo algumas coisas que eu já falei, é que assim, não mintam na declaração de saúde, gente, porque mesmo que eles não te ofereçam a carência de 2 anos, na hora que você pedir autorização, a chance de eles autorizarem, de eles constatarem que você entrou obesa é muito grande. Entendeu? E se você não entrou obesa, eles podem fazer isso que fizerem comigo e dizer que você não encaixa naquela norma de 5 anos de obesidade. E gente, teve gente que também tem um caso idêntico ao meu, mas que pegou outro perito da ANS e não conseguiu a autorização. Então, não é bom, não vale a pena arriscar. Bom, gente, pelo seu sonho vale a pena tudo, né? Mas sejam sinceros, sabe? E não acreditam nessas corretoras de grupo, gente. Elas querem vender plano. Depois que você consegue a negativa, ela não tá nem aí. Porque se você entrar com processo nela, ela vai falar que quem fraudou o contrato foi você e não foi ela, entendeu? E aí pode gerar um processo até pra você por fraude de contrato. E aí... então, assim, se você tem menos de 2 anos de plano, fique atento a isso antes de pedir a cirurgia. Se você tem mais de 2 anos, vai na fé, boa sorte, opera. Eu vou contar no próximo vídeo como foi a minha operação, como foi o dia, como me preparei, o que eu comprei, o que eu fiz, se eu senti dor, se eu consegui comer, quanto tempo, como foi minha dieta. Eu vou contar tudo no próximo vídeo. Mas se você não tem 2 anos ainda, fique atento a isso. É muito importante você não mentir no contrato, é muito importante você ler bastante antes de acreditar nessas corretoras de grupo, porque você pode sair frustrado, você pode ter certeza que nem aconteceu comigo, que você vai conseguir operar e não conseguir operar por causa dessa cobertura parcial temporária, que é uma coisa que pega fácil. Lógico que tem muita gente que passa batido, tem muita gente, não tô falando que acontece com todo mundo, tem muita gente que fala no contrato que não é obesa e na hora que pede a autorização da cirurgia consegue e acabou, vai lá e opera, entendeu? E acabou. Mas a maioria das pessoas negam, entendeu? Então eu sei que muita gente que provavelmente algumas pessoas vão comentar que eu fiz isso, mas consegui a autorização. Parabéns, você foi muito sortuda. Porque o que tem de gente que eu conheci, que vieram falar comigo quando eu postei no grupo que aconteceu comigo, pedindo ajuda, porque foi negada, gente, foi muita gente, foi mais de 100 pessoas. Então, tanto que foi a principal intenção de eu fazer esse vídeo foi gravar em vídeo o que eu sempre escrevo no grupo. Como que funciona, porque comigo foi negado e com muita gente foi negado. Então, se você conseguiu, parabéns, mas é muito difícil, porque o convênio não vai deixar você pagar uma cirurgia bariátrica que custa 200 mil reais.
Ai, gente, eu tô brisando. Custa, vai, 30 mil reais no mínimo, e aí você paga 300 reais por mês durante 6 meses pra operar, e aí o convênio banca um negócio de 30 mil reais pra você, e no mês seguinte que você operou, você vai lá e cancela o convênio. Que benefício o convênio tem disso? Se você cancelou o convênio, entendeu? Você só entrou no convênio pra operar, então o convênio já barra por causa disso, porque pro convênio não vale a pena pagar 30 mil reais no negócio pra você, sendo que você pagou, sei lá, 2 mil reais pra ele, 3 mil reais pra ele, entendeu? Então é isso, gente. Eu espero que quem esteja passando por isso tenha entendido. Se vocês quiserem ajuda, pode deixar aqui nos comentários ou me chama lá no inbox do Instagram, do Facebook. E é legal deixar aqui nos comentários porque outras pessoas eu consigo responder e outras pessoas também podem ver. Mas se você quiser falar o seu caso só pra mim e quiser minha opinião, não sei. Você pode me chamar no Instagram ou no Facebook, que é assim que eu ver. Talvez eu demore um pouquinho por causa da neném, porque eu tô estudando muito, porque eu vou prestar a prova da OAB esse semestre. Mas eu respondo sempre que possível e me siga no Instagram, porque lá eu conto também um pouquinho da minha vida pessoal e também às vezes eu falo da bariátrica. E eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês e que tenha sanado algumas dúvidas e que se você estiver passando por isso, você tem ainda a opção de fazer a reclamação na ANS, tem a opção de pedir uma liminar junto a um advogado para que você consiga operar, só que você tem que se preocupar, tem que também pensar que se você, o juiz vai te dar liminar, certo? Ele vai te antecipar a tutela, ou seja, você vai entrar com o processo, aí daqui ele fala, ó, eu dou tanto, daqui 7 dias ele fala, ó, o convênio tem tantos dias para autorizar essa cirurgia. Só que aí vai correr um processo, e caso o plano prove que você entrou obesa, caso o plano prove que você não tem direito a essa cirurgia, você vai ter que pagar a cirurgia pro plano e não ir com valor corrigido e ainda pagar os advogados do plano. Isso é uma coisa que os advogados não te falam. Mas se você perde o processo, você paga a cirurgia, os advogados e o valor da cirurgia corrigido você paga. Então é uma pauladinha. Então é arriscado, mas pelo seu sonho vale tudo, foi como eu disse. E você e também se você fraudou o contrato, você pode ainda ganhar um processinho por fraude de contrato. E então você pode tentar na ANS, tentar fazer a reclamação na ANS por telefone ou no site da ANS, caso você ache que foi injusta a sua negativa. E se caso você não consiga, sinto muito. Mas não desiste dos seus sonhos, corre atrás. Eu sei quanto é ruim ser obeso, eu sei quanto é ruim você se olhar no espelho e não se gostar, entendeu? É bem complicado. Mas vai dar tudo certo, se precisar da minha ajuda, eu estou disponível para conversar, comentários, Facebook e Instagram. Um beijo, espero que tenha gostado e assistam o próximo vídeo que eu pretendo postar ainda essa semana sobre como foi a minha cirurgia. Vou falar sobre como foi minha preparação, como foi o dia da cirurgia, como foi os dias depois da cirurgia. O pós-cirúrgico e etc. eu vou falar num quinto vídeo, né? Que eu vou mostrar o meu antes e depois, vou mostrar como tá meu corpo, vou falar se eu fiquei flácida, o que eu consigo comer, o que eu não consigo comer, como que é minhas vitaminas, vou contar sobre minha gravidez, vou falar um pouco também, vou contar tudo. Então, tchau, tchau, muito obrigada por assistir até aqui e um beijo e se inscreva no canal também para não perder os próximos vídeos.